Uma corajosa morte em combate, um suicídio nobre, guerra e morte é a honra de um guerreiro. E essa é a história de um herói que sobreviveu a esse período tumultuoso de forma espetacular. Ou seja, seria a história de vida de Ashikaga Takauji. Mas não é. O ano é 1333 em Kamakura, no largo do palácio do jovem príncipe. Sendo esse o jovem Tokiyuki que tá fugindo do seu treino de arco. Os guardas conseguem encurralar ele, mas parece que ele é bem ágil. Ou seria bem elusivo. Ele começa a correr no telhado, os guardas falam que é perigoso, que ele vai se machucar, mas ele tá só se divertindo. E parece que essa gritaria toda tá atrapalhando o momento de partida do Lord Ashikaga. E de novo Tokiyuki foge da vista dos guardas, mas não consegue fugir da vista do Lord Ashikaga. Assim ele fala que tá indo pra Kyo, ele vai acalmar a revolta do antigo imperador Go-Daigo. As gerações futuras precisam conhecer a lealdade deles ao clã Hojo. E o Tokiyuki, todo sem graça, fala que conta com ele e reza pelos atos em prol da prosperidade de Kamakura e das famílias de guerreiros. Com isso, o Lord Takauji parte. E a Kyoko aparece falando que o Tokiyuki não devia hesitar pra ele. Ele é o herdeiro do shogunato, algum dia ele que vai dar ordens pro Lord Ashikaga. Além de também ser o futuro marido dela. Mas o Tokiyuki não se lembra muito bem dessa última parte. Dessa maneira, ele ouve os guardas procurando por ele e sai correndo. E os guardas falam que ele só é bom em fugir e correr, mesmo também sendo um guerreiro, não é do mesmo nível do Takauji. Ele pode ser herdeiro do shogunato, mas no futuro será só um enfeite, como o pai. Que é o Lord Takayoki, que é esse daí, que não parece estar muito são. Mas a Kyoko fala qual que é o problema disso? Mesmo sendo um líder de enfeite, o pai dele ainda vive no luxo. O jovem Tokiyuki pode não ter talento e só sabe fugir, mas ele é bondoso, e isso é bom o suficiente para uma família renomada como a dela. Não sei se bondoso é o que ela realmente quis dizer com moeda nos olhos. Voltando pros guardas, parece que tá difícil encontrar ele. Teve uma vez que Tokiyuki já causou uma grande confusão quando se escondeu numa caixa de armadura por 2 dias. E eles não entendem porque se for pra fazer isso, devia ser mais confortável e logo pros treinos. E ele tava o tempo todo em cima deles. Com isso, o irmão mais velho dele, Kunitoki, aparece. Aí eles vão pro teto conversar e o irmão começa a falar que o papai tá doente e sem força de vontade. O Tokiyuki tinha que assumir logo o lugar dele. Mas ele fala que o Kunitoki, como mais velho, tinha que ter prioridade na sucessão. Só que ele explica que como filho de uma concubina, só causaria mais problemas. E fugir completamente do que eles não querem fazer tá no sangue deles. E enquanto papo vai, papo vem, os guardas encontram o Tokiyuki. Mas ele dá o cachorrinho que ele tava segurando pro irmão dele, arregaça as mangas, se prepara e sai correndo e pula do telhado mesmo. Coisa que até os guardas têm receio de fazer. Assim ele continua a fuga, passa por todo o palácio, parece Forrest Gump. Sai das áreas do palácio, e tudo isso com um sorriso no rosto, divertindo todos à sua volta também, menos os guardas que estão perseguindo ele. Desse jeito parece que ele finalmente conseguiu despistar eles e sobe numa árvore para descansar. Ele observa a vista e realmente gosta de Kamakura. Ele gosta de viver em paz, ver o sorriso das pessoas. Sinceramente não se interessa por status, honra, só de poder viver nessa cidade já é o suficiente. Se preguiçoso, covarde, por ele tudo bem. Não tem nada mais inútil que talento para um enfeite como ele. E de repente ele ouve um sino, e uma menininha aparece falando que ele não é preguiçoso nem covarde. Esses são apenas pedaços do monstro que dorme dentro dele. Pelo menos é o que o papai dela diz. E o papai dela tá logo atrás do Tokiyuki. E brilhando muito, fala que é um prazer conhecê-lo. Ele é o Suwa Yorishige, um sacerdote shintoísta da província de Shinano. Aliás, ele não subiu ali, ele tava ali desde o começo, porque ele leu o futuro e sabia que o Tokiyuki subiria ali, que repara que realmente tem alguma coisa brilhando nele. Mas ele pede desculpas porque nasceu sagrado, por isso os raios sagrados dele ficam vazando. Aí ele puxa o cabelo dele como se fosse um interruptor e desliga? Eu tô vendo o Shikonoko no Kotantan por acaso? Continuando, ele foi rezar pela proteção de Kamakura dos inimigos deles. E já terminou, agora ele precisa dar um relatório pro pai do Tokiyuki. Aliás, a garota é a Shizuku, ela ajuda ele com artes secretas e como secretária também. Aí o Tokiyuki começa a achar esse homem um pouco suspeito demais. Primeiramente, como é que ele sabia que ele ia subir ali? E a Shizuku, como se estivesse lendo a mente dele, fala que o papai pode prever o futuro com seu poder divino, mesmo que ele não seja muito bom em rezas. Aí ele fala que não precisava ter falado essa parte, mas se duvida, ele pode olhar mais a fundo. E ele começa a ver o futuro do jovem Tokiyuki, e ele vai se tornar... Não, peraí, não é isso? Não, na verdade, se ele fizer isso, vai ser feliz? Não, mas peraí, felicidade é diferente pra cada pessoa. Só que talvez não seria tão ruim isso. Só que em relação a isso... Enfim, ele vai ser o que vai ser. Aí o Tokiyuki reclama que isso foi muito vago, mas o sacerdote fala que só sabe alguns pedaços. E se contasse tudo logo, não seria divertido. Mas uma coisa ele viu bem claramente. Numa dupla de comédia com um palhaço e um sério, o Tokiyuki seria o sério. Que responde que já ficou bem claro quem o sacerdote seria. Mas, além disso, ele viu 2 anos no futuro. E quando ele tiver 10 anos, vai se tornar um herói que vai abalar os céus. Como um lorde da guerra. Alguns vão temê-lo, mas outros vão reverenciá-lo. Portanto, deve alterar o futuro do país. Só que enquanto ele tá falando tudo isso, o Tokiyuki já saiu correndo. E a Shizuku dá bronca no pai falando que ele não pode sair falando essas coisas. Já com o nosso protagonista, ele não tem mesado o suficiente pra perder com estelionatários paranormais. Provavelmente era só um homem idiota. Mas ele chamou ele de herói e olhou pra ele com bastante seriedade.
Aí ele conta tudo isso pro Tokinuki, o irmão mais velho, que tá jogando um fute por sinal, e fala que pessoas assim costumam aparecer pra eles mesmo. Mas cá entre nós ele não parece muito bom no fute não. Aí ele continua falando que no fundo, na verdade, entende um pouco o que esse Lord Sua disse. O Tokiuki é muito melhor do que ele ou o papai em fugir. E se tudo se alinhar pra uma certa situação, ele poderia se tornar um herói. Pelo menos é o que ele acha. Aí discurso bonito, mas ele isola a bola que nem os atacantes do Santos. E corta pro Lord Takao de Ashikaga, que tá gritando que a partir de agora ele entrará em Kyo e acabará com o exército rebelde. Mas de repente ele guarda a espada, porque ele já cortou completamente o cara que tava do lado dele. Em outro dia, as notícias já chegaram pra todos. O Ashikaga tava conspirando com o Imperador Godaigo. Nisso, ele exterminou o exército inteiro do shogunato em Kyo. Dessa maneira, vários heróis se reuniram pela fama dele e o exército de Nita cresceu rapidamente. Não só isso, ele confiou seu filho, Anita Yoshisada, e o nomeou general-chefe, direcionando o exército para Kamakura. Assim, já atualizando o número de mortos depois que ele chegou em Kamakura, os mestres das artes marciais mortos em combate, vassalo do shogunato, suicídio, sua filha Kyoko violada e assassinada. Como condição para se tornar um herói, o jovem perdeu tudo. O Ashikaga ouve uma voz, mas não sabe de quem é. De quem é essa voz que vai elevar ele acima de todos. No clã Hojo e seus seguidores, mais de 800 membros, suicídio. E o Tokiuki vê toda essa cena. Todo o extermínio do shogunato Kamakura. Mas os únicos com vida ali que estavam à espera do Tokiuki, o Lord Sua e sua filha Shizuku. E fala que o pai dele, no fim, disse que não conseguiria resistir à morte do seu jovem filho. Por isso ordenou Sua que ajudasse o Tokiuki a escapar. Com isso, ele vai abrigar ele no território dele em Shinano. O nosso protagonista de 8 anos ainda tá processando tudo, mas não há tempo para explicações agora. Desse jeito, Sua guia ele, porque a visão divina mostrou para ele essa possibilidade. Ele já se preparou pro pior e na colina à frente escondeu homens e um cavalo. Mas o Tokiuki fala que não, ele precisa abrir a barriga dele junto do pai dele e dos outros. Só que o Sua fala que se ele morrer, o que acontecerá com o futuro do Japão? Nisso ele começa a ver o futuro de novo, e claro, vagamente. Aí eles chegam no topo da colina, e a visão é como uma pintura do inferno. Os guerreiros traidores destruíram Kamakura completamente. E nem o Sua imaginava que o Takao chegaria a esse ponto. Ele, que quando o Tokiuki estava triste, era quem aparecia para alegrar ele. Será que nos dias que passaram juntos, os sorrisos eram tudo falsidade? Mas o Sua fala pro Tokiuki que ele vai conseguir sua vingança. E claro, ele vai ajudar. Mas o Tokiuki manda ele embora porque ele se recusa a acreditar em um xamã salafrário. E o Sua se sente ofendido porque ele é um sacerdote sagrado. Dito isso, a Shizuku fala que ele sabe que ele é salafrário. Aí o Tokiuki fala que ele nem tem como se vingar. Dá pra entender isso só de olhar. Minamoto no Yoritomo levou 5 anos para derrotar os Heike. Mesmo assim, ele destruiu todo o país em apenas 24 dias. Naquele outro dia, o Sua falou a bobagem dele se tornar herói e tal, mas as futuras gerações só vão reconhecer alguém poderoso como o Ashikaga Takao como herói. É uma vergonha para um guerreiro derrotado não morrer. Por isso, ele pede para deixar ele morrer, como todos, como um guerreiro. Então o Sua fala que se é assim, ele pode morrer, e empurra ele da colina. Pega o Tokiuki de surpresa, mas enquanto ele tá caindo, ele abre um sorriso e ele faz de tudo para cair vivo. Os traidores não estão entendendo o que tá acontecendo, mas o Sua lá de cima grita que ele é o filho do Hojo e começa uma caça ao Tokiuki. Um exército inteiro de guerreiros persegue ele, mas ele consegue desviar de tudo. Até faz um cara cortar o braço do outro, e é uma criança de 8 anos nas profundezas do desespero. É ali que vai se levantar no abismo da morte. Assim, eles cruzam os olhos e o Tokiuki sobe de volta na colina como se não fosse nada. E esse é um lugar que existe dentro dele em que um dia um herói vai brilhar. E o Tokiuki disse que seria uma vergonha não morrer, mas sem hesitar, ele escapou de lá para salvar a vida. Esse é o herói dentro dele. Correr e se esconder também é parte de ser um guerreiro. Lá embaixo, os guardas jogam uma montanha de flechas neles. Mas como se estivesse prevendo o futuro, o Sua caminha sem nenhuma flecha o atingir. Tal qual a Shizuku ali no fundo. E continua falando que o Tokiuki é um monstro em instinto de sobrevivência. Tem talento pra sobreviver. Ele adora caminhar sobre a linha entre a vida e a morte. O Takao pode ter matado muitos lords e tomado o poder. Mas o Tokiuki complicou a vida dele. O próximo que ele precisa matar é o herdeiro do shogunato Kamakura. Mas esse tal herdeiro tem um talento inigualável pra sobreviver. O Takao se tornou um herói matando, mas o Tokiuki vai se tornar um herói vivendo. 2 heróis de destinos opostos. Mas claro, ele não pode vencer sobrevivendo só de fugir e se esconder. Companheiros, poder militar, conhecimento, o Sua vai dar tudo o que ele precisa pra vencer. E enquanto o Tokiuki continuar vivo, o Takao sempre irá atrás dele querendo matá-lo. E até essa hora chegar, é pra ele fugir, se esconder e ficar mais forte. Desse jeito ele pode derrotar o demônio que vem atrás dele. E agora começa a brincadeira de esconder, na qual depende o destino da Terra. Assim, mais tarde, eles já estão mais longe. O Tokiuki pergunta pro Lord Sua qual que é o objetivo dele. O que ele ganha ao salvar o filho de uma província destruída. Mas ele fala que tudo pela lealdade à família Hojo. Dito isso, ele duvida que ele acreditaria em um salafrário como ele. Então, algum dia ele vai contar. Mas só depois que ele recuperar Kamakura. Aí o Tokiuki começa a falar que ele é um sem vergonha, apesar de toda a família dele ter morrido e que natural como guerreiro fosse morrer com eles. Por culpa do Sua, ele despertou uma alegria de viver.
e ele vai fazer com que o Su assuma a responsabilidade, que fala que é claro e fala que vai servir o Tokiyuki até os confins do inferno. E como Yorishige Sua profetizou, depois de 2 anos, Tokiyuki abalou todo o Japão. Numa era em que a morte honrada era algo natural, esse garoto conseguiu fugir de tudo e todos, e continuou em busca do pescoço do mais poderoso de todos. Assim começa a tumultuada jornada do príncipe samurai que desaparece sem deixar rastros, o samurai elusivo. Caramba, rapaziada, eu juro que eu não tava esperando um episódio tão bom quanto esse. E o negócio ficou mó dark do nada, parça. Me surpreendeu muito. E positivamente, claro. A animação e a direção de arte desse negócio tá impecável. E eu costumo não gostar dessas obras mais históricas, só que esse primeiro episódio me pegou bastante. Então é isso, se você gostou desse recap, deixa o like, por favor, que ajuda bastante. Agradeço por ter assistido, se inscreve no canal pra acompanhar mais animes que eu tô trazendo de recap. E é isso, comenta aí o que você achou do primeiro episódio. E é isso, tamo junto, valeu, falou!